Meus alunos, minhas alunas, queridos amantes do direito constitucional, colados com a LD toda hora é hora, todo lugar é lugar. Já conhecem o projeto 365? Não? É um projeto audacioso. Serão 365 vídeos diários de direito constitucional. Um ano de vídeo todo dia, explorando o nosso tripé da aprovação. Ah, não sabe o que é o tripé da aprovação? Já temos vídeo sobre isso. Para gabaritar direito constitucional, o candidato tem que se apoiar num tripé. 3 bases: o estudo da Constituição Federal, o estudo da doutrina constitucionalista e o estudo da jurisprudência do STF. Teremos vídeos explorando o tripé da aprovação. E no vídeo de hoje, eu quero falar do artigo 2º da Constituição para mostrar que a nossa Constituição adota uma visão moderna da separação dos poderes. No artigo 2º é dito: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A visão trazida pela Constituição acerca da separação dos poderes não é aquela visão clássica de outrora, não é a visão de Aristóteles da obra política, não é a visão de Montesquieu em O Espírito das Leis. É uma visão moderna, onde cada poder exerce a sua função principal, aquilo que a doutrina chama de típica, mas também exerce secundariamente a função principal de outro poder. Exerce atipicamente a função típica de outro poder. Então vamos aos exemplos. Começando pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo ele foi vislumbrado para exercer as funções típicas, no plural, 2, de legislar e fiscalizar. Então o Poder Legislativo existe para criar leis, legislar e também fiscalizar os atos da administração pública. Então, lá na Constituição Federal, do artigo 70 ao 75, é exposto o controle externo exercido pelo Congresso Nacional na órbita federal, porque o Poder Legislativo tem essa função principal, essa função típica de fiscalizar também. Então, o Legislativo existe para legislar e fiscalizar, são suas funções típicas, mas também exerce atipicamente, secundariamente, as funções de administrar e julgar. Administra seus servidores e bens e julga. Por exemplo, julga certas autoridades quando cometem crime de responsabilidade. Então, na história recente do país, tivemos uma presidente da República que foi condenada pelo Senado Federal por crime de responsabilidade. Quem condenou? Senado Federal, ou seja, Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo exerce, sim, a função de julgar. E, minha gente, é uma abordagem técnica, jurídica e jamais político-ideológica, tá legal? Antes de criar polêmica aqui no canal, eu só estou dando um exemplo concreto para materializar isso aí. Quem julga certas autoridades pelo cometimento de crime de responsabilidade? Senado Federal, que é um órgão do Poder Legislativo Federal. Então, o Legislativo exerce as funções típicas de legislar e fiscalizar, mas atipicamente também administra e julga. O Judiciário exerce a função típica de julgar, exercer a jurisdição, jurisdício, dizer o direito, compondo as lides. Lide, conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida, como ensinou Henrico Túlio Liebmann. Então, a função típica do Judiciário é julgar, mas também exerce as funções atípicas de administrar e legislar. Administra seus servidores e bens e legisla também quando edita seus regimentos internos. O artigo 96, inciso 1, letra A, admite que os tribunais elaborem seus regimentos internos. Aí tem regimento interno do Supremo, do STJ, enfim. Quando um tribunal cria o seu regimento interno, está legislando. E o Executivo existe para exercer a função típica de administrar, criar políticas públicas, pegar aquela grana que está na lei orçamentária anual e transformar em política pública. Então, administrar é essa implementação de políticas públicas de acordo com os recursos previstos na lei orçamentária anual. Então, o papel de administrar é próprio, é típico do Executivo. Mas o Executivo também legisla e julga. Legisla criando medidas provisórias, criando decretos autônomos lá do artigo 84, inciso 6, e eventualmente lei delegada. Já viram uma lei delegada? E provavelmente não vão ver. Se o presidente tem na sua mão uma medida provisória, de acordo com o artigo 62, para que ele vai pedir autorização para o Congresso para criar uma lei delegada? Ele vai lá e publica a medida provisória. Mas, para fins de prova, temos que conhecer a lei delegada também, lá do artigo 68 da Constituição Federal.
Então, o Executivo administra, implementa a política pública, mas também legisla, editando medida provisória, decreto autônomo, lei delegada e julga processos administrativos. Ah, mas LD. Eu vi certa feita alguém dizendo que o Executivo não julga. Existe sim essa discussão. Mas é uma discussão muito mais do direito administrativo do que do direito constitucional. Quando vocês abrem as obras de direito constitucional, todos os doutrinadores vão dizer que o Executivo julga sim. Mas tem uma obra que é muito boa, aliás, do direito administrativo, do professor chamado José dos Santos Carvalho Filho, onde ele vai dizer que o Executivo não julga, porque esse julgamento não é dotado de definitividade. Ele tem razão. Tanto é que lá no artigo 41 da Constituição é previsto o Instituto da Reintegração. O Executivo demite um servidor estável. Ele pode buscar a anulação dessa demissão no Poder Judiciário. Se o Judiciário anular a demissão, ele vai ser reintegrado, o que mostra que a decisão daquele PAD que demitiu o servidor, ela não é definitiva, ela não tem definitividade. Tudo bem, mas é uma discussão muito mais do direito administrativo. Se no direito constitucional a banca cravar, o Executivo julga, marque sim. Agora, se trouxer essa discussão, é porque é uma questão interdisciplinar, cobrando o constitucional e o direito administrativo. Tá legal? Então é isso que eu queria trazer para esse vídeo de hoje. É a visão moderna da separação dos poderes. Cada poder tem sua função principal, chamado doutrinariamente de típica. Cada poder tem sua função principal, chamada pela doutrina de típica, mas também exerce atipicamente função típica de outro poder. Compreenderam? Curtiram? Então deixa o like aí para o LD, minha gente. Isso é muito importante para a gente. Se não é inscrito, inscreva-se e acione a notificação. E compartilhe esse vídeo para que a gente dê vida longa ao projeto 365. 365 vídeos diários sobre direito constitucional. Fechou? Tamo junto?